vou ajudar. Boa. Bem, estamos a 1 minuto da hora marcada. Aham. Olá, avós! Olá a todos que já estão aí. Ainda falta um bocadinho. E como é que foi preparar as perguntas? Eu não sei o que é que me vais perguntar, tu vê lá. Surprise! Não, é assim, não sabia prever quanto tempo é que era cada pergunta e por isso fui à medida que fui pensando no assunto e escrevendo e também isto vai ser uma coisa descontraída, por isso vamos Sim, sim. falar. Naturalmente vai surgindo, não é nada Claro. profissional, é amador. Não, acho que é uma ótima coisa para fazermos, nem que seja para as pessoas estarem entretidas, não é? Sim. Boa. Então, vamos ver que horas são. São 6, já temos 14 pessoas, que é um bom número. Exato. Ou que número é que acha que era bom? Ah, não sei, estão 17, estão a chegar. Vamos lá, vamos começar às 6h05. Às 6h05. 6h05. Foi o que eu disse? Não, disseste 7h05. Hum. E os manos? Estão entretidos. Fechadinhos no quarto. Eles vão assistir depois. Ainda bem que me lembra, mãe. Então, Vou gravar o ecrã. exato. Boa. Boa. Estou ansiosa! Então vá, dá-lhe. Temos 15, estamos a ter desistências. Exato. 6h01. É o meu Bem, primeiro direto. Isto é fantástico, porque eu nunca tinha feito nenhum direto. E não, sim, sou sempre eu a ensinar as novas tecnologias à mãe. exato, os únicos diretos que eu fiz contigo foi de ginástica. Pois foi. Olha, Kiara, só te vemos os olhos. Então, Como só me veem os olhos? eu vejo-te o ecrã todo. O resto dos visualizadores confirmem que só me veem os olhos, por favor. Ah, Não era nada bom. Eu vejo-te bem, ok. Tia, é um problema do seu telemóvel. Bem, vamos lá começar. vamos embora. Ai, até estou nervosa. Não há que estar nervosa, mãe, como é óbvio. Primeiro que tudo, às pessoas que vão chegando, olá. Vou começar por falar um bocadinho do porquê, sim, do porquê desta iniciativa, de fazer esta entrevista. Então, eu, como jovem, e entrei este ano na faculdade, tenho sentido que muitas vezes não tenho tempo para pensar e que a vida, o dia a dia é muito. Temos imensas coisas à nossa volta, o facto de termos redes sociais sempre disponíveis, andarmos sempre faculdade, casa, termos a vida social, temos cada vez mais coisas que nos distraem de algumas coisas que são importantes e como por exemplo o percebermos, o saber o que estamos a sentir, como lidar com isso. E acho que é uma coisa que não nasce connosco e, portanto, temos que dar atenção a essas coisas e ter tempo um bocadinho para elas. E acho que às vezes não damos a devida importância. Exato. Exato. A primeira pergunta vai nesse sentido, que é como é que a profissão da mãe nos pode ajudar nesse sentido? Então, o que eu acho é que
nós temos que ter alguma responsabilidade na nossa vida acerca das nossas atitudes e das nossas posturas e que quando temos muitas distrações é natural atribuirmos a culpa do que nos acontece aos outros. E eu aprendi a responsabilizar-me, a ter mais consciência de que o que eu faço tem importância, eu tenho que ter demasiado tempo e energia e às vezes digo, olha, demasiado tempo e energia e... Overthinking. Overthinking, exatamente. E tanto tu como eu, nós temos essa coisa, nós pensamos demasiado nas coisas, nós somos muito analíticas. Isso tanto pode ser ótimo em muitas situações na nossa vida, como pode ser péssimo, porque há coisas que não são para pensar demasiado, nem tudo é para ser analisado. E então o que é que acontece? É tentar fazer o caminho do meio, o equilíbrio, nem 8 nem 80. O que me pode construir também me pode destruir. Por isso, eu tenho que ter sempre noção, ter uma linha de equilíbrio. Sim. E só para dizer mais uma coisa, que é, as emoções não podem ser ignoradas. E é isso que eu tento passar às pessoas. É que eu aprendi que se eu estiver triste, eu não posso estar a dizer assim, mas eu não tenho motivos nenhuns para estar triste, a minha vida é maravilhosa, estar triste é uma fraqueza. Não, se eu estou triste, mesmo que eu não compreenda a razão da tristeza, então eu vou ficar ali, vou ficar na minha companhia. Eu acho que é muito importante também estar a dizer isso, porque o que eu sinto da nossa parte, talvez a maioria dos jovens, é que muitas vezes nós em casa estamos com problemas ou está alguma coisa menos mal, mas sempre que saímos para fora e mesmo se calhar com os nossos amigos mais próximos, não temos a coragem ou porque achamos que vamos ser fracos ou porque não devemos estar a sobrecarregar a pessoa com os nossos problemas. E então fazemos uma capa e muitas vezes essa capa que criamos agora nessa idade prejudica adultos mais tarde que continuam a viver com uma capa por cima que prejudiquem. É tal como um casaco que tu vestes para ir para a rua, é exatamente a mesma coisa. Nós somos os nossos piores juízes. Claro. E também somos os nossos maiores fãs. E por isso, quando nós fingimos que estamos bem para os outros, estamos-nos a enganar a nós mesmos. Porque, na verdade, não é fraqueza nenhuma assumir que eu hoje não estou bem, eu hoje não vou ser uma boa companhia. Não interessa se foi por um motivo específico de alguma coisa que me aconteceu ou de eu não estar a perceber, porque a adolescência tem isso também, não é? E a vida adulta, às vezes nós estamos a sentir coisas que não têm legendas, mas a verdade é que estamos a senti-las. E por isso, ir para a rua e fingir que está tudo bem, e vocês sabem que eu aqui em casa há uma coisa que eu não faço, que é fingir só para não pôr em cima de vocês essa carga. Não, às vezes digo, olha, eu hoje não estou bem, hoje não estou a sentir bem, eu estou chateada. E há muitos pais que se calhar fazem o erro de, perante os filhos, acharem que têm que ser os heróis e estão sempre bem, e muitas vezes não é assim. Mas tu achas que isso é sinal de fraqueza? Que o pai deixa de ser um herói se diz que não está bem? Não, eu acho que nós nos podemos apoiar nos nossos filhos e mostrar que somos humanos e que erramos, até para nós não termos um ideal que se um dia errarmos estamos a agir mal porque os nossos pais nunca erraram, mas também... Isso é verdade, porque eu erro e é aí que eu cresço, é quando eu erro. Claro, mas também acho que, claro, e a mãe sabe a minha opinião, tem que haver um filtro também, mas isso claro. Sim. Bom senso. Claro. Bom senso não é pôr carga de adultos em cima de crianças, mas também não é tratar as crianças como se fossem uns inocentes, e são inocentes, mas Sim. que não percebem nada do que é que se está a passar. Claro. Para passarmos à próxima pergunta, vou só encerrar agora esta pergunta com a mãe estava a dizer que
há algumas atitudes e coisas que acontecem que não têm legendas. E o que a mãe faz é ajudar-nos a perceber e dar-nos essas legendas, certo? Certo. É Ok. exatamente isso. É intuitivamente, e isto é uma coisa que eu tenho em mim, é a capacidade de fazer essa leitura além do óbvio, porque tu sabes, não é? Que muitas vezes vocês me dizem está tudo bem, eu digo não, não está tudo bem, alguma coisa se está a passar. Ou Sim. que me dizem uma coisa e eu digo não, não é isso. E é isso que eu faço aqui também com as pessoas que vêm ter comigo. Às vezes as pessoas vêm com um discurso, vêm com uma ideia pré-concebida acerca da sua vida e aquilo que eu lhes digo, às vezes é o oposto e as pessoas abrem uma nova janela para olhar para as coisas de outra forma. E esta capacidade de ganhar perspectiva sobre a nossa vida e olhar às vezes com distância ajuda-nos mais facilmente a resolver as coisas. Claro. Falando então sobre as pessoas com que a mãe tem ajudado e que vão ter ao seu encontro, quais são as principais questões ou problemas que levam estas pessoas a procurar a mãe? A maioria das pessoas que vêm ter comigo são mulheres. Não são. Não que tenham mais problemas que os homens, mas. Não, mas são Ah, receptivas à mudança e a fazer alguma coisa para se melhorarem e a aprenderem com os erros, sem discriminação nenhuma, porque claro. eu tenho aqui também pacientes do sexo masculino, jovens, adolescentes. Exato. A faixa etária é de que anos a que anos? Normalmente eu trabalho com adolescentes desde os 15 até pessoas com... A pessoa mais velha que eu tive aqui tinha 79 anos. Portanto, as pessoas normalmente vêm com alguma passividade nas suas posturas, ou seja, já não estão contentes com determinadas posturas que têm ou não conseguem ser coerentes, ou seja, têm a teoria toda, mas a prática não conseguem aplicar. Então eu ajudo a pôr em prática, porque as pessoas limitam-se imenso, impõem-se imensas limitações que não têm, na verdade. Elas acreditam que têm, mas não têm. E é isso que eu faço. É tipo um treinador que vai lá e diz assim... Exato. A pessoa chega aqui e diz assim, eu só consigo correr 100 metros. E eu digo assim, não. Tu acreditas que só consegues correr 100 metros. Então bora lá correr. Claro. Correr com ela. E depois de correr com ela, e a pessoa ter bem integrado que, afinal, aquela limitação não era verdadeira, então a pessoa supera-se. E quando se supera, começa a ganhar rédea sobre a sua própria vida, começa a ter atitudes que não tinha, começa a resolver relações que eram tóxicas ou assuntos pendentes que tinha do século passado, começa a resolver essas coisas e a vida começa realmente a empurrá-la para a frente, começa a libertá-la, tira-lhe o peso das costas. E é isso que eu faço, nós não podemos estar sempre agarrados ao passado, nós temos que andar para a frente, e andar para a frente significa que aprendemos, e se aprendemos, temos que mudar a atitude. Não podemos continuar com a mesma atitude perante determinadas coisas. Este assunto tem mesmo muitas pernas para andar, se nós falássemos. E durante esse processo, depois, quais são as maiores dificuldades que a mãe enfrenta? Ou seja, a resistência dos pacientes ou, por exemplo, o desapego a alguma coisa? Como é que isso funciona? Essas questões são difíceis porque eu vou plantar lá essas... Vou dizer mais uma coisa, mãe. Como muitos pacientes já são adultos, viveram a vida toda, não é? Tem a ver com isso. Tal como eu faço no meu programa de meditações, 21 dias é o que está estabelecido pelos cientistas que nós precisamos para mudar hábitos. Portanto, nós temos que ser
consistentes e repetir aquele hábito até que ele se torne uma ação natural e esteja integrado. E por isso a pessoa sai daqui e tem que ir disciplinar-se para essa mudança. Se isso não acontece, a pessoa sai daqui e vai fazer exatamente a mesma coisa. Então volta tudo. Só que o que acontece é que a forma como eu vou acompanhando as pessoas faz com que as pessoas não se estejam a enganar e não se estejam a ludibriar, porque assim que isso acontece, eu digo assim, lembra, espera. Então, polícia. Não é bem polícia que tu sabes. Não, sim. Polícia. Olha, é assim, eu tenho que pôr o telefone a carregar, porque senão isto vai-se desligar o direto. Espera aí só um segundo. Ninguém quer isso, acho eu. Ninguém quer isso, acho eu. Se alguém quiser comentar, a dizer que não quer que o direto acabe. Bom, espera aí que isto não chega aí. Pronto, isto são os tais imprevistos que acontecem. Claro. E na vida é assim também. Basta surgir às vezes um imprevisto. Olha, um bom exemplo é, por exemplo, relacionamentos, não é? As pessoas estão habituadas porque os nossos relacionamentos são maravilhosas disciplinas da universidade. E é nos relacionamentos, sejam amorosos, sejam familiares, sejam sociais, que nós aprendemos imenso sobre nós, porque os outros são espelhos e nós vemos-nos através dos outros. Se não gostamos de uma determinada atitude em alguém, nós temos que observar se nós temos aquela atitude e então não estamos a gostar ali porque nós não estamos contentes connosco. E por isso, o que acontece é que as relações dão imenso trabalho. Porque nós precisamos de ser coerentes e praticar no trato com os outros aquilo em que nós acreditamos. Por isso é que eu digo que os nossos valores é a coisa mais importante, é aquilo em que eu acredito, são os meus alicerces. E se eu praticar com os outros aquilo em que eu acredito, eu vou ser bem-sucedida, porque uma das coisas que eu aprendi convosco foi que eu não podia dizer-vos uma coisa que eu não estava a fazer. Eu tinha que fazer essa coisa, não é? Claro. Mas eu sinto que às vezes, talvez conforme vamos crescendo, claro que esses valores vão ficando cada vez mais enraizados connosco. Mas muitas vezes nesta fase, como temos, pelo menos falando por mim, eu tenho vários amigos de diferentes, que fazem diferentes coisas, diferentes sítios, escolas, experiências, tudo. Familiar e tudo. Sim, sim. E às vezes, muitas vezes, passando mais tempo com este ou com aquele, acabo por também ir moldando um bocadinho e talvez depois, em algumas situações, ainda não tenho os valores tão. Claro, e quer dizer, pela vida fora, nós temos que estar disponíveis para aprender, ou seja, nós não podemos chegar a uma altura da vida em que dizemos que eu já sei tudo e não, nada disso. Agora, o que é que acontece é, quando vocês estão com determinados amigos, vocês identificam-se mais com uns e com outros. E eles também é importante porque, apesar das realidades serem diferentes, há uma data de coisas em comum. E as coisas em comum não podem ser as negativas, têm que ser as positivas. Não quer dizer que as negativas não existam. Claro. A mãe já escreveu 2 livros. Um deles, Os 100 Mandamentos para a Felicidade, transformou recentemente num podcast. Parabéns! Graças aos teus conselhos.
Não, graças a... Não, eu já tinha pensado fazer isto e realmente quando eu fiz os primeiros podcasts e tu ouviste, porque tu não sabias que eu ia fazer isso, tu começaste a ter imensas ideias. E eu fiquei surpreendida, foi ótimo, foi porque também não faz assim, assado, e isso é ótimo, é eu estar receptiva para aprender com aquilo que tu tens para me passar. Sim. Um desses mandamentos é o agir versus reagir. Fala um bocadinho sobre isso, mãe. Então, este mandamento tem a ver com nós conseguirmos não ser reativos a tudo e termos mais foco naquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, não é porque alguém está a fazer alguma coisa para nós que nós vamos responder da mesma forma. Dou-te um exemplo, como é que eu, por exemplo, aprendi, que é se alguém vinha atacar-me, eu defendia-me. Então eu estava a reagir. O que é que eu normalmente faço agora? É ser ponderada. É ou aceito o ataque, porque ou ponho um fim ao ataque e digo até me podes vir atacar, mas eu não estou receptiva, claro. Ou adoto uma postura que vai impedir aqueles ataques. Então, a minha ação é muito mais importante. Não importa que o outro me esteja a fazer aquilo, importa como é que eu vou lidar com isso. Responder. Sim. Não é reagir, é responder. Exato. Por isso é que eu corrigi. Porque o que é que tem... as pessoas agem de acordo com as vivências delas, a cultura delas, a educação delas, as experiências delas. E elas às vezes vêm com isso para cima de nós. E o que é que nós temos que fazer? É ter um filtro. Sim. E dizer assim, a pessoa está-me a atacar porque ela também já foi atacada. Ou porque está zangada. Ou porque teve um telefonema violento que a chateou. Então, não tem nada a ver comigo. E nós às vezes levamos tudo a peito. Achamos que é tudo contra nós. E não é contra nós. E nós temos o direito de dizer não, eu não quero isto para mim. Ou, porquê que isto me está a acontecer? Porquê que isto me está a acontecer? E é isso que eu faço, é fazer-me essas perguntas. Fascina-me imenso uma coisa que é isso que também estava a dizer de nós agimos de certa forma ou porque estamos chateados naquele dia, ou porque aconteceu isto, ou porque aconteceu aquilo. E já me aconteceu duas situações, pelo menos agora recentes, em que as pessoas agem de uma maneira, eu reparo que elas estão a agir daquela maneira, mas quando sei a razão, faz tudo sentido. Tu percebes? E percebo completamente que aquilo era consequência daquilo, era óbvio. Exato, e então tornas-te uma pessoa empática, que é, eu sinto o que ela está a sentir, então eu entendo. E se eu entendo de onde é que aquilo vem, eu não vou dar importância. E aquilo parou ali, ou seja, não é uma bola de neve, porque sentimento gera sentimento, bom e mau. Se eu te der amor, tu vais-me retribuir amor. Mas se eu te der raiva, tu vais-me retribuir raiva. E aquilo que eu acho é que, por exemplo, quando há situações de bullying, não é? Ou de violência, que nós vemos nas notícias e não sei o quê, normalmente as pessoas respondem com o quê? Com o mesmo. Igual. Ficam zangadas, reagem com violência, fazem mais bullying, ou seja, a pessoa que fez bullying vai ser vítima de bullying. E o bullying muitas vezes não passa de inseguranças ou de que se têm que ser tratadas com a atitude oposta. Exato, que é isso que faz parar a corrente. Não é porque 100 estão a ir para a direita que eu vou para a direita. Eu tenho que me fazer sentido ir para a direita. E se eu quiser ir para a esquerda, eu vou. Sim. E é isso, todos estão a fazer qualquer coisa. E eu penso assim, mas espera, é porque todos estão a fazer qualquer coisa que eu vou fazer e que está certo para mim. Se tiver, eu farei. Se não tiver, eu não vou fazer. Sim. E no episódio a mãe dizia alguma coisa, falava sobre dizer não. Certo? É um dos filtros melhores, é saber dizer não.
E tenho aqui uma pergunta feita por uma seguidora minha, que é muito minha amiga, e que eu acho que ela não se importava que eu dissesse quem é que é, mas não vou dizer, pronto. Exato. Que a pergunta dela é como ganhar coragem para dizer não. Porque muitas vezes, eu sei disso por ela mesmo, que muitas vezes, como nós não queremos ou desiludir a pessoa, ou decepcionar, ou acabamos por não conseguir dizer não, porque não queremos agradar, não é? Pronto, mas é assim, esta é uma questão muito importante. A tua amiga é um espelho para ti, não é? Sim. Exato, porque... Eu depois vos dizer quem é, vai. Eu sei que tu és muito querida e tu és uma pessoa que se dedica imenso aos outros e tem imensos outros em consideração e tu não gostas de magoar os outros, mas um não tem que ser levado como uma rejeição, como estar a magoar. A verdade é sempre mais importante que qualquer outra coisa e nós não podemos ser agradadores, porque ao ser agradadores não estamos a ser verdadeiros. Estamos a fazer e dar à pessoa o que ela está à espera ou o que ela precisa, mas não estamos a ser verdadeiros. Portanto, aquilo não vai resolver nada. Enquanto que, se nós dissermos, não, eu não posso ir ao teu jantar, eu não vou ser uma boa companhia. Ou eu prefiro estar contigo, não quero estar contigo num grupo porque prefiro estar contigo num lanche ou no almoço. A pessoa vai se sentir muito mais importante do que estar a ir fazer coisas só para marcar ponto. Claro. Não é? Sim. E o não Diga. nós precisamos de ter limites e os outros precisam de saber com o que é que contam em relação a nós. Porque se nós somos uma bomba relógio emocional e que os outros nunca sabem o que é que contam, agora ela vai reagir assim, agora pode ser que reaja de outra maneira. Não, nós temos que ser firmes e por isso é que é muito importante trabalhar os nossos valores, que são os alicerces, e depois o tronco é a autoestima. É o nosso amor próprio, é o que nós aprendemos com as experiências e se a outra pessoa ficar zangada pelo nosso não, problema dela, ela vai resolver essa questão. Claro. Mas nós vamos estar a ajudá-la. Não vamos estar. E por isso, nós não podemos ter medo de dizer não. Não é uma barreira, mas também é uma... Isto é o que tu contas comigo. Eu não te estou a dizer não para te rejeitar. Estou a dizer porque isto é importante para mim. Sim. É exatamente isso. É importante para mim e perceber que ao dizermos não estamos a ser leais não só connosco, mas com a pessoa, a ser sinceros, a ser íntegros, não é? Vou-te dar um exemplo. Que é fácil para as pessoas que estão aqui a ouvir-nos perceberem. Por exemplo, muitas pessoas recebem telefonemas que não querem e não atendem, ou não respondem, ou não retribuem, e então vão continuar a ser bombardeadas com aquilo. Até porem um stop. Se a pessoa atende ou responde e diz qualquer coisa, não é? Aquilo vai parar. Se nós não somos claros, nós vamos continuar, aquilo vai nos chatear e depois não vai produzir nada. Sim, sem dúvida. Então a questão é parar a corrida e ter a certeza de que nós queremos aceitar aquilo ou não queremos aceitar aquilo. Sim. É importante para nós e quando nós dizemos aos outros o que é importante para nós também estamos a ajudá-los a serem verdadeiros com eles e com os outros. E a dizer, olha, ela disse-me aquilo e aquilo foi importante para ela, então eu vou fazer isso com as outras pessoas na minha vida também. Exatamente. Outra pergunta que temos aqui também de uma pessoa da minha idade e tem a ver que depois também acho que podemos desenvolver este tema, que é as relações com os outros. E a pergunta é como esclarecer o que sentimos por alguém. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sei que eu estou numa relação com uma pessoa amorosa, eu sei que gosto muito daquela pessoa.
mas vem alguma coisa que me faz ficar com dúvidas sobre o que eu sentia. Como é que eu esclareço? Porque eu acho que era esta a dúvida da pessoa. Ok, então, o mais importante é nós conseguirmos filtrar esse sentimento. Por isso é que é importante nós sermos mestres das nossas emoções. Porque Claro. se nós aprendermos a fazer essa leitura das nossas emoções, mais facilmente nós depois abrimos o livro das emoções aos outros. Então, se eu não sei o que é que eu sinto, eu vou ficar confusa e eu vou transmitir essa confusão à outra pessoa, mesmo que eu não diga nada, a outra pessoa vai sentir que algo mudou, ou porque a minha atitude mudou ligeiramente, ou porque eu estou distante, mesmo que eu esteja sentada ao lado da outra pessoa, a pessoa sente que eu não estou ali. Então, a coisa mais importante é, primeiro, ok, estou a sentir isto. O que é isto? Porquê que eu estou a sentir isto? Será que eu gosto mesmo desta pessoa ou que eu estou habituada a esta pessoa? Será que esta pessoa me faz disparar as minhas terminações nervosas? Será que eu estou aqui porque estou acomodada? Então, primeiro eu faço-me estas perguntas e só depois, quando eu tiver a certeza das minhas respostas, é que eu posso ir falar com essa pessoa acerca do que é que eu estou a sentir. Eu acho que isso às vezes é difícil porque... É dificílimo, não é às vezes, é sempre. Claro, porque o facto, mesmo que nós saibamos que não estamos no melhor, como não sabemos o que é que vai acontecer no futuro e estamos acomodados, muitas vezes as pessoas hesitam em arriscar e em mudar o que acham que está mal porque preferem estar assim do que ir para o desconhecido. Mas isso, Madalena, O desconhecido custa ao início, mas... O que é que acontece? É que na adolescência isso é comum, mas na vida adulta, muito mais comum. Porque as pessoas já passaram por mais coisas, já viveram mais coisas, já foram mais magoadas, já tiveram mais dramas na vida delas. Então vão aceitando migalhinhas, porque nunca acreditam que vão poder comer o bolo. Então, olha, vou aceitar aqui estas migalhas e vão ficando desacreditadas. Sim. Então, é muito importante que as pessoas vão mantendo a esperança e vão acreditando que as posturas delas vão ter o retorno. Porque o que acontece é que quando nós nos acomodamos, a vida torna-se super aborrecida. E já sabemos com o que é que contamos, mas torna-se morna. E uma vida morna é uma vida que é sempre igual. E é uma morte lenta, porque nós vamos ficando escravos de hábitos. E eu acho que isso está-nos a levar a outro problema, que eu acho que é o facto das pessoas acharem que viverem corretamente é viverem nessa monotonia e vão acumulando e chegam à altura que for da vida e fazem um disparate porque tiveram a acumular aquela necessidade de sair da monotonia. E não é verdade, podemos todos os dias fazer um bocadinho. E fazem o disparate e ainda ficam pior do que estavam, porque aquilo é como a droga. Os disparates são como as drogas, não é? Aquilo é um high momentâneo, aquilo só te dá um bocadinho. Sem dúvida. E depois acabou e a pessoa fica-se a sentir ainda pior de ter feito aquilo que eu fui procurar atenção no outro lado em vez de dizer a esta pessoa que eu não estou a receber dela o que eu gostaria ou que eu preciso de mais atenção e estou com medo de lhe pedir. Então, o que é importante é haver essa comunicação aberta, as pessoas não terem medo de dizer, porque se elas tiverem medo de dizer, o outro vai continuar a fazer as coisas como ele sabe e como consegue e aquilo nunca vai vir ao nosso encontro. E por isso, não é por mudar de pessoa nas relações que nós ficamos melhor, é por mudar de atitudes. Claro. Ok, mudando agora um bocadinho de tema, as pessoas por vezes associam muito esta profissão de terapeuta da alma, de solucionista, à meditação. Apesar de que esta profissão vai muito além da meditação. Mas tenho aqui um pedido
qual é a sua opinião sobre meditação? Então, a meditação veio para mim depois de começar a trabalhar com pessoas, não foi imediato, foi porque eu senti precisamente que precisava de minimizar o barulho que estava na minha cabeça, minimizar as distrações, ou seja, o mundo estava a fazer muito barulho e eu não me conseguia ouvir. E eu sentia que, apesar de eu ter imensas coisas na minha vida, eu estava vazia por dentro. E a meditação é um encher do nosso copo. Sim. A meditação faz isso. A meditação preenche todos os vazios cá dentro que nós tentamos preencher com coisas, com vícios, com comida, com relações. E isso aconteceu-me. Portanto, depois de eu tentar preencher com uma data de coisas fora de mim, o que eu não conseguia, virei-me para a meditação. E o que a meditação fez? Começou a sentar a poeira, a ajudar-me a olhar com distância para as coisas. Sim. A meditação faz isso. A meditação dá-te respostas que tu não encontras em mais lado nenhum, que são as tuas próprias respostas. E o trabalho que eu faço não tem nada de transcendente. Não é nada de alternativo. Eu consigo ter os pés na terra e, no entanto, ir lá acima, buscar força, buscar energia, buscar respostas e buscar fé. Sim. Então, por momento nenhum eu tiro os pés do chão. Esta é a minha vida. Eu sou uma pessoa, eu não vou para uma consulta e visto-me de outra forma para estar ali a representar um papel. Não. Eu sou a mesma pessoa a fazer seja o que for. E por isso é que a coerência é tão importante, que é, eu não tenho fatos para determinadas e máscaras para determinadas situações. Eu sou a mesma pessoa. E isso, quando tu deixas de desempenhar papéis para agradar os outros e és tu mesma, gostem ou não, é muito Eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas pensam e muitas vezes eu acho que nem vou entrar por aí, mas é aquela coisa, as pessoas acharem que tudo o que tem a ver com emoções e com espírito não é preciso ser católico, não é preciso ser nada. Isto... É do além. É, não, olha, sério. Outra questão que... Não. A espiritualidade, eu estou sempre a dizer isto, é na matéria, é aqui, é ser o melhor humano possível, o mais real que há, a errar. As pessoas têm medo. Olha, é assim, temos pena. Mas é verdade, espiritualidade é consciência. Se eu tenho consciência, eu elevo o meu espírito. E elevar o espírito não significa que eu vou passar a estar acima de qualquer outras pessoas. Não, eu não sou hipócrita. Portanto, eu tanto dou um abraço e dou um elogio àquela pessoa como a mando passear se ela estiver a pisar os meus pés e a transpor os limites. Então, é assim, a espiritualidade não tem nada a ver com a hipocrisia. A pessoa pode mandar um berro se for preciso, se o outro não tiver a perceber onde é que tem que parar. Sim. A pergunta aqui é... Eu acho que isto... dizer que vai aderir. Sim. Eu acho que é uma pergunta que pode ajudar muitas pessoas e conheço amigas minhas, poucas, mas que tiram sempre algum tempo do dia antes de ir para a cama, que realmente são hábitos que estão nos bons hábitos porque depois nos fazem sentir melhor, que é parar um bocadinho, largar o telefone uns minutos antes de ir para a cama, pensar, ter tempo a pensar. E portanto a pergunta é, há alguns truques para alcançarmos um estado mental mais pacífico, mais zen? Sim, deixa-me só responder aqui ao António Castro que sim, eu medito em casa, medito no carro. Foi a Maria, mãe. Não, o António estava a perguntar. Era a Maria, está bem. Okay. Pronto, então, já me esqueci o que era a pergunta. Eu estava a perguntar
há algum truque, dicas, truques para alcançarmos um estado mental mais pacífico, mais zen, conseguirmos relaxar? Pronto, então, para mim, esses momentos que são só meus, pode ser ouvir uma música zen ou uma música de heavy metal, tanto faz. Se aquilo nos despertar determinadas sensações, vai ser importante. Pode ser de olhos abertos ou de olhos fechados. Uhum. O que é que eu fui aprendendo na minha vida? Foi, vou experimentar meditar de manhã. Eu demorei 1 ano e meio até conseguir meditar, porque como a minha mente é muito sensível, eu focava-me nos barulhos dos carros na rua, focava-me em coisas para... quase que eu tinha medo de fechar os olhos e de não voltar. Mas não tem nada a ver. A meditação tu podes adormecer, podes ter até algum incómodo, algum desconforto. Isso faz parte, tem a ver com as nossas resistências. Então, nós temos que experimentar, por exemplo, se eu meditava à noite e eu adormecia, mas também era porque o meu corpo estava cansado, eu precisava de desligar, fazer um shutdown. E eu comecei a acordar sempre mais cedo do que o resto da casa para poder meditar e ter aquele momento só para mim. Lembra-se quando eu me levantava 1 hora antes de vocês, ia tomar o meu pequeno almoço e era nessa altura que eu escrevia os meus textos, era quando eu estava mais inspirada. E isso pode ser, para mim pode ser esse momento, porque eu acordo mais cedo de propósito, mesmo que me custe. Eu sei que depois vai ser bom estar sozinha na cozinha, está tudo em silêncio, o dia está a nascer, é a energia mesmo de despertar. E se eu não conseguir fazer isso todos os dias, não há problema nenhum. Se não conseguir fazer, até posso depois ir de carro para Lisboa e desligo a música e estou a ter um momento de introspeção sozinha. A questão é nós conseguirmos estar sozinhos na nossa própria companhia. Eu tenho um adolescente que vem aqui, que tem 19 anos e ele tinha imensos problemas de ansiedade, de inseguranças, ele não conseguia fazer nada sozinho. Ele precisava de companhia para adormecer. Ele adormecia com os amigos ao telefone até conseguir fechar os olhos ou com a namorada. E ele estava tão dependente disto que aquilo estava-lhe a fazer mal. Porque ele não tinha liberdade. Então, o que nós começámos a fazer, e já está a trabalhar comigo há 1 ano e meio, foi, ele nunca mais teve ataques de pânico, porque tinha ataques de pânico. Ataques de pânico é outro tema que, na minha idade, pode ser um tema para falarmos aqui. Porque isso são os medos exacerbados que a pessoa não sabe explicar. Então começa a ter medo de tudo. E normalmente até são os pais que incutem esses medos, que dizem: não faças isso, não vais para aí, pode-te acontecer não sei o quê. E a pessoa começa a crescer com medo e torna-se um adulto refém dos seus próprios medos. Não, tenho pacientes que chegavam aqui com ataques de pânico, não conseguiam atravessar a ponte, não conseguiam ir de carro de Cascais para Lisboa e vêm fazer uma sessão e de repente conseguem fazer essas coisas todas, porque eu volto-lhes a lembrar que elas são livres. Elas não têm que voltar a acreditar nisso e que não há medo nenhum que seja mais forte do que isso. Se eu acredito que eu vou morrer, eu passo a viver com medo de morrer. Então e o medo de não aproveitar a vida e de viver a vida com medo? Isso é não morrer. Não é? Portanto, foi isso. E de repente ele começou a conseguir adormecer sozinho, a conseguir fazer coisas sozinho e de repente já vai correr sozinho, sem companhia dos amigos. E isto é maravilhoso, ver as pessoas a voltarem a ganhar a sua liberdade, a voltarem a fazer coisas. Tinha aqui pessoas que viviam a pouca distância do mar ou da praia e que nunca iam à praia, só iam à praia quando faziam 300 km para ir ao Algarve de férias. E eu dizia, então ir sentar com a toalha na praia só a ler um livro. E as pessoas não têm o hábito de fazer coisas sozinhos. Eu adoro ir ao cinema sozinha. Adoro na minha idade, sozinha.
na minha idade é muito estranho fazer coisas sozinha e eu às vezes. Porque parece um outsider, não é? Tipo, aquela pessoa não tem amigos. Sim, não. Mas Não, mas a mim não é esse o caso e muitas vezes eu vou sozinha fazer alguma coisa e os meus amigos perguntam-me, então com quem é que foste eu? Fui sozinha e fica tudo sozinha a ver o sunset ou ver isto ou ver aquilo. Exato. E é ótimo. Mas é muito bom e é um hábito que os adolescentes precisam ter para serem mais independentes e mais autónomos nas suas vidas, que é não terem problemas em fazerem coisas sozinhos e fazerem questão de fazerem coisas sozinhos, gostarem. Porque... E esse tempo depois ajuda-nos no tempo que estamos com as pessoas, porque estamos mais... sabemos quem nós somos. Estão mais inteiros, estão Sim. mais presentes, estão ali porque querem estar. E não é que estão ali, mas estão a pensar no que é que vão fazer a seguir e onde é que vão a seguir e com quem é que vão estar a seguir. Isso acontecia-me também, que era, como eu tinha muitos amigos e era muito solicitada, eu queria ir a todo lado. Então, tipo, ia a um jantar, mas depois ainda ia dar um beijinho a outra pessoa que tinha outro jantar e eu deixei de fazer isso. Então se eu vou a este, eu vou a este. Se eu não consigo estar com a pessoa naquele dia, eu marco outro dia para estar com ela. Eu não vou andar a fazer piscinas só para marcar ponto, porque eu nem estou nem num sítio nem no outro. Claro. E às vezes nós fazemos isso, eu por exemplo no fim de semana ou isso quando tenho mais tempo tento estar com imensa gente, porque acho que no dia a dia não tenho tempo, durante a semana ou isso, mas a questão, e eu já reparei muitas vezes, é que quando eu estou cá em casa a fazer coisas sem importância, telemóvel ou computador ou o que for, as horas passam a correr e dar uma volta no perdão, como eu fui no outro dia com a Kátia, que foi uma hora que eu estava naquela, sai de casa, sai ou não sai, sai ou não sai, e é tão fácil, é só uma horinha e já nos dá tanto e facilmente esta coisa das horas de uso do telemóvel, uso do ecrã, é muito importante porque eu olho para isso também. Eu trabalho no meu telefone, eu faço tudo, eu escrevo os textos, eu faço os podcasts, eu faço as gravações das meditações, portanto, eu estou muito tempo ao telefone. Mas eu não ando com o telefone atrás. Vocês sabem que eu pôs o telefone, o meu telefone está sempre no silêncio, porque eu não quero que isso interfira com a dinâmica, ou quando estou com alguém. E por isso significa que eu respeito os outros. E quando eu estou a usar muito tempo o telefone, é tempo que eu não estou a usar para outras coisas. Então, para mim, há uma coisa muito importante na vida, que é conta, peso e medida. Se eu estou a fazer muito disto e não estou a fazer nada disto, tenho que ir fazer um bocadinho disto também. É aquilo que nós fazemos, como, por exemplo, só queremos divertir-nos. Mas há a parte da responsabilidade. Portanto, eu também tenho que ser responsável para me divertir mais. Se eu não sou minimamente responsável, não tenho diversão nenhuma. Claro. Então, se eu tiver 2 horas em cima da cama, agarrado ao telefone, mesmo que seja a ler coisas importantes para o meu trabalho ou a fazer coisas e descartar o resto, aquilo não me vai servir de nada. E é tempo que eu posso gerir isso melhor. Em vez de serem 2 horas, pode ser 1. Sim, sem dúvida. Portanto, nós temos que ser muito equilibrados e ter uma ótima gestão do nosso tempo, porque isso vai se refletir no futuro. Concordo. Voltando agora ao trabalho da mãe, é difícil ou por vezes é exaustivo. Eu escrevi exaustivo, lidar com tantas emoções, ou eu também pus aqui energias, não sei se aplica. Muito bem, a minha aprendiz. Não é porque eu tenho esses limites. Eu recebo, as minhas consultas são em casa, eu recebo pessoas em casa, portanto, isso poderia afetar os meus filhos, podia afetar a energia aqui de casa, mas não. Porquê? Porque nós temos que ter, não é porque a pessoa vem aqui e está mal, que eu vou ficar mal, que a minha casa vai ficar mal. Então há uma coisa que eu digo que é ancorar uma energia. Ancorar significa que eu estou a escolher o que é que eu quero, que é
o que é que predomina, e o que predomina em mim sou eu, não são os Certo. outros. Portanto, se eu predominar, venha quem vier, pode vir uma pessoa que acabou de sair de uma tentativa de suicídio ou de passar por uma coisa dramática e vem carregada dessa energia, mas não sai daqui, nem com essa Sim. energia, nem eu fico com a dela. Sim. Porque eu tenho essa âncora, que é, venha o que vier, eu não saio daqui, deste sítio onde só entra o que eu deixar. Se eu tiver zangada, ou triste, ou chateada, provavelmente aquilo vai ficar aqui comigo. Então o que é que eu faço? Se eu não estiver bem para dar uma consulta, eu não dou. As minhas consultas não é marketing, não é um número. Eu tenho que ser para dar. Sim. Eu não... Por isso é que eu acho tão importante que eu não vou dar teoria à pessoa. Eu Vai vou aplicar à situação concreta em que a pessoa precisa. E dar um exemplo, que é, eu já tenho que fazer, ter para fazer. Então, por isso é que eu sou muito disciplinada. Isto é uma coisa ótima, que eu tenho a lua em virgem que me ajuda a ser muito... Eu também não tinha a lua em virgem. Não, em escorpião. Pois, tu tens a lua em escorpião e eu tenho o sol em escorpião. Sim. E a lua em virgem ajuda-me a ter alguns limites e a não me perder no meio dos outros. Tu sabes que eu sou uma pessoa, pode parecer arrogante ou pode parecer que sou uma pessoa teimosa, mas eu tenho as minhas convicções e é muito difícil. Uma coisa é mudar porque estou errada, outra coisa é mudar porque os outros querem que eu mude para fazer a vontade deles. Isso nunca vai acontecer porque eu sou uma pessoa que tenho as minhas ideias muito assentes. Eu sei. Não sou uma pessoa fechada, mas não sou uma Maria vai com as outras. Sim. É verdade. Outra pergunta, mãe, que é energias versus espíritos. Esclarecer um bocadinho essa dúvida que as pessoas às vezes... Boa. Muito boa questão. É tudo uma questão de nome. É tudo uma questão de nome. O xamanismo é uma linha dos Incas do Peru, que é o resgate do nosso poder pessoal. Nós, a nossa capacidade de não sermos uma única coisa. Nós somos corpo, somos mente, somos emoções e somos espírito, e somos todos, não somos uma só coisa. Portanto, nós, se estivermos a ser corpo, também podemos ser espírito, ok? Então, a questão é que energia e espírito e consciência e Deus ou Buda ou o Papa são nomes que nós arranjamos para coisas que são importantes para nós. O nome que nós damos às coisas significa que nós temos uma empatia com aquela energia. Se para mim é Buda, mas para ti é Jesus Cristo, pode ser a mesma coisa. Então, isto é muito importante, é que energia é só energia. É o que está aqui à minha volta, mas é o que eu tenho também dentro de mim e é uma coisa que é etérea, que não se vê, não se sente, não tem forma. E por isso, a energia que eu tenho dentro de mim é igual